Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Voz do Povo, ao vivo pela TV Diário, Record News Manaus, portal D24M e Facebook. Esta semana o programa A Voz do Povo se dedica a falar sobre as diferentes gerações humanas, de acordo com os períodos da história, contemporânea, claro, né? Hoje nós vamos falar sobre a geração X. No quadro O Povo Fala, nossa equipe foi até a Universidade do Estado do Amazonas para ouvir o que os acadêmicos pensam em relação às diferentes gerações. E quem comenta em nossos estúdios é Vanessa Milon, diretora de desenvolvimento humano da ABRH Amazonas. No quadro Carreiras, você vai conhecer Edu Damasceno, um jovem profissional que se dedica a registrar a vida através da fotografia. Terça-feira é dia de cuidar, do bolso, com o economista do ano, Marcos Evangelista. Fique ligado, o programa A Voz do Povo começa agora. Veja agora as principais manchetes do jornal Diário do Amazonas, desta terça-feira, 19 de setembro de 2017. Arthur anuncia progressão a educadores. Estado tem 22 menores ameaçados de morte. Polícia prende 4 por saidinha de banco. Vamos saber mais detalhes dessas notícias. Educadores receberão a progressão salarial. Ao todo, mais de 10 mil educadores da rede municipal de ensino, entre professores e administrativos, serão beneficiados com ganhos salariais médios de 5 até 15 mil reais anuais. Amazonas tem 22 menores ameaçados de morte. Programa de proteção à criança e ao adolescente ameaçados de morte aponta que, na maioria das vezes, crianças e adolescentes ameaçados de morte vivem em situação de vulnerabilidade social. Servidor do Ministério Público do Amazonas e mais 3 são presos por saidinha de banco. Segundo o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Dr. Guilherme Torres, os roubos da quadrilha chegaram a 180 mil reais e outros assaltos estão sendo investigados. Gente, em nossos estúdios, Vanessa Milon, diretora de desenvolvimento humano da ABRH Amazonas, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada. Mais uma vez você contribuindo com a sua inteligência, Vanessa. Poxa, que bom. Espero realmente poder ajudar. Pode virar ali pro público ali, viu? Oi lá, pessoal. Tudo bem? Gente, continuando o assunto dessa semana, nós vamos fazer uma análise sobre as diferentes gerações. E no programa de hoje, você vai acompanhar o que os nossos entrevistados têm a dizer no quadro O Povo Fala. Vamos ver como eles se posicionaram sobre a geração X. Te convido para assistir. Doutora Vanessa, vamos conferir? Vamos lá. O quadro O Povo Fala de hoje. Oi, gente. O quadro O Povo Fala do programa A Voz do Povo está na Escola Superior de Tecnologia, AESH, aqui da UEA, na Dacir Vargas, na zona centro-sul de Manaus. Eu vou conversar com Francisco Lira, que é da geração Y, mas já leu bastante sobre a geração X. Olha o assunto do programa de hoje. Francisco, características assim da tua geração em relação à geração X. A minha geração, ela tem muito esse sentido de... A gente é muito mais aberto à tecnologia e a mudanças do que a geração X. Sempre tem esse conflito entre a geração X e a geração Y, em que eles não conseguem se adaptar direito às coisas que a geração Y traz para eles. Então, por exemplo, o meu chefe na minha empresa é da geração X. Então, geralmente, quando eu trago ideias novas para eles, eles falam: ah, mas isso aqui talvez não dê certo, vamos ficar com o que a gente já sabe. E esse é um dos meus
maiores diferenças que tem entre a geração X e a geração Y é que mais me incomoda, assim, entre... Coisa que geralmente distingue pessoas da geração X é que eles são bem mais velhos que eu. Então, por exemplo, meus pais são da geração X, e aí eles sempre têm essa situação de... Como eles vieram depois do Baby Boomers, eles são muito mais propensos a se preocuparem com o amanhã, entendeu? Eles sempre têm esse método de tipo, vamos ficar nesse caminho, que é o caminho que a gente sabe, porque o amanhã é muito perigoso e ninguém sabe como é que vai ser. Eu acho que a geração X, ela tem mais aquela dificuldade de mudar a opinião dela em relação à nossa geração. Tipo, eles são mais mente fechada e eles têm essa dificuldade que a gente não tem, né? A gente já tem uma mente mais aberta. Tem esse trabalho da convivência, porque eles têm um pensamento deles forte e eles não mudam aquilo, eles tentam passar o pensamento deles pra gente, eles tentam passar a cultura deles pra gente e a gente já não aceita, não é desse jeito. E a gente, é meio que uma troca, a gente tenta trocar as nossas experiências, mas os dois lados têm meio que o pensamento mais forte, tipo, não vou mudar minha opinião. Primeiro que a facilidade que a gente tem hoje de ter acesso às informações diversas, que não era tão fácil antigamente, e a gente tem um pensamento mais aberto a coisas novas, coisa que não acontecia antigamente. Eles trouxeram um pouco dessa resistência, o que dificulta um pouco a relação entre as gerações. Então classifica o teu conceito da geração X. É uma geração que teve um pouco mais de dificuldade a acesso às informações, e isso ajudou a moldar o pensamento que eles têm até hoje. É uma geração que vem segunda pós-guerra mundial, né? Uma geração que vem depois a Baby Boomer, né? É uma geração de jovens que traz um novo conceito de trabalho, de aprendizado, para levantar uma sociedade que estava completamente falida, né? Que não tinha mais competência de trabalho, não tinha mais... como é que eu posso explicar? Perspectivas, isso. Então essa geração veio com novas ideias, novos pensamentos, pós-Baby Boomer, para trazer um novo up à sociedade que estava em decadência. Assim como o eixo cartesiano, que seguem sentidos diferentes, a geração X e a geração Y também... ela tem essa competitividade. O pensamento ideológico é diferente. Cada um defende a sua ideologia. Hoje em dia as coisas se mesclaram. Hoje em dia nós temos os idosos fazendo coisas que não faziam antigamente, coisas que os jovens fazem. Hoje os idosos eles procuram musculação, procuram internet, procuram coisas que já foram dos jovens, e hoje os jovens também já procuram coisas que os idosos faziam antigamente, né? Nós temos aí uma classe de jovens que hoje procuram esportes que eram dos idosos, dominó. Então, eu acho que não existe mais essa classificação de XY. Hoje o mundo está aberto, é bem a coisa da globalização, o mundo está aberto a isso, a novos experimentos, a novas experiências. Então, quando falam para mim, porque eu sou da geração X, eu sou da geração Y, eu não me encaixo em nenhuma. Eu acredito que eu posso ser moderno e posso ser retrô e passear bem por esses dois caminhos. Acredito nisso. Gente, é com essa participação diferenciada do Igor Mar, universitário e morador do bairro São Jorge, que nós encerramos o quadro O Povo Fala de hoje. Meike Farias para o programa A Voz do Povo. Vanessa Milon. Que legal. E diante a tudo que você viu, bem que bacana. Foi mais interessante? Bem bacana o quanto realmente eles têm conhecimento a respeito, né, das diferenças. E uma coisa que eu notei é a questão do respeito, porque as gerações, na verdade, elas acabam sendo respostas aos estímulos tanto da sociedade quanto também da parte da economia, da geografia, da política. E a geração X se posicionou justamente nessa época dos nascidos, mais ou menos entre 1960 e 1980, 84. Os autores têm algumas classificações um pouco diferentes. Sou de 73, viu, gente? Aí, Vanessa. Em que, na verdade, esse período é um período de grandes transformações.
Ou seja, são transformações culturais, transformações realmente na sociedade. Nesse momento, a gente conseguiu ver a queda do muro de Berlim. Nesse momento, nós conseguimos ver grandes evoluções, inclusive também na área da saúde, onde nós fomos expostos, né, a AIDS, enfim, também as evoluções, inclusive sindicais, que fizeram com que as relações de trabalho elas tivessem características marcantes, né? A gente pode dizer que é uma geração que busca bastante o trabalho de uma forma a poder aproveitar as tecnologias que começaram a surgir nesse momento. A gente viu que foi na geração X que a gente começou a utilizar... O nascimento dessa nova era. Exatamente, a tecnologia, os jogos, os videogames. Eu sou da época do Atari. E do Telecat ainda, né? Nós conseguimos ver justamente essas pessoas aproveitarem essas tecnologias. O que marcava, então, o quê? Marcava a necessidade de trabalhar bastante, né? Marcava a necessidade de se fazer uma carreira realmente proeminente, sólida, onde as pessoas adquirir patrimônio podiam sólido. ter a oportunidade de construir esse patrimônio, construir justamente, projetando o futuro, fazer o seu primeiro milhão, né? E poder aproveitar todas essas coisas boas que a tecnologia começou a trazer naquele momento. Então, o que a gente viu também era uma moçada que trabalhava muito, longas jornadas de trabalho, entendeu? De forma a se posicionar na carreira, a realmente solidificar a sua carreira. Muito obrigado, Vanessa Milon. Gente, o papo é muito interessante e é claro que a gente vai segurar aqui a Vanessa Milon, que vai voltar no próximo bloco para a gente dar prosseguimento a essa análise tão legal da geração X, hoje no programa A Voz do Povo. Daqui a pouco a gente volta. Gente, hoje aqui, orgulhosamente, contamos com a presença da doutora Vanessa Milon. E eu quero que você dê agora suas considerações finais de tudo que você assistiu hoje. Qual a principal dica que você passa para as pessoas da geração X? Uma coisa bem bacana falar sobre a questão das gerações é que, na verdade, a pessoa tem características predominantes da sua geração, mas ela não necessariamente fica com aquele comportamento o tempo todo. Então, a gente vai ver pessoas da geração X com determinados comportamentos da geração Y e até mesmo um pouco menos, mas até da geração Baby Boomer. Por quê? Porque você não fica o tempo todo daquela forma. Você responde melhor aos estímulos e hoje a tecnologia, ela permite justamente, que nem nós tivemos uma das pessoas entrevistadas que falou a respeito da facilidade das pessoas terem acesso à comunicação. Então, lá atrás, quando nós tínhamos o computador 386, que para acessar a internet nós tínhamos que ter uma linha de escada e fazer aquele barulhinho todo, entendeu? Isso realmente dificultava bastante o acesso à comunicação,
acesso ao conhecimento. Então, hoje, a pessoa da geração X, que tem toda essa bagagem, ela tem todo esse conhecimento e ela aproveita da melhor forma a tecnologia a seu favor, que a geração Y já nasceu com ela, então certamente digamos assim, é uma das características que a geração X, que é a nossa geração, pode aproveitar. Eu sou uma geração X, mas que fico flutuando bastante entre as outras gerações. Até mesmo porque o meu trabalho exige isso. Então, que nem nós tivemos uma das entrevistadas que falou, né? A dificuldade de ouvir, a dificuldade da pessoa entender e respeitar, né, assim, a opinião. Na verdade, dependendo do trabalho, dependendo do que você faz, você realmente vai estar mais exposto a essa nova geração, que está vindo com tudo, principalmente na economia criativa, né, que começou a surgir na geração X e agora é essa explosão que a geração Y está aproveitando, e é nesse momento que realmente, se a pessoa está nesse contexto, ouvir os mais jovens realmente é uma boa dica. Vanessa, aqui uma dúvida justamente da nossa produção. Como uma pessoa da geração X, que é mais resistente às mudanças, está se posicionando e está encontrando como é que driblar essas dificuldades hoje, por exemplo, para adentrar o mercado de trabalho? Isso é um fato, você que trabalha com gestão de pessoas? Na realidade, é importante que as pessoas dessa geração, que elas busquem conhecimento. Porque as verdades, elas não podem ser absolutas. Esses toques assim, você já vai dar direto para a pessoa. Vamos lá, fala lá, direto da tua câmera. É verdade. As verdades, elas não são absolutas. Então, quanto mais conhecimento você busca para poder entender a forma de pensar e a forma de agir das diversas gerações, não só a da Y, mas também a X, e enfim, no mercado de trabalho em que você está inserido, isso que é o mais importante. Então, hoje a pessoa, ela realmente tem que ter a capacidade de ouvir as opiniões. Não significa dizer que ela vai abrir mão da opinião dela, mas ela vai ter condições de debater de uma forma, tendo um conhecimento a respeito da forma que as pessoas pensam. A palavra de ordem seria, Vanessa, trabalhar a tolerância em relação ao novo? Eu acho que não só trabalhar a tolerância com relação ao novo, mas também autoconhecimento, aquilo que você acredita que é verdade, porque se conhecer mais, né, e principalmente você que é da geração X, se permitir principalmente conhecer por que essas pessoas pensam dessa outra forma. Então, vários livros falam a respeito desse assunto e essa é uma grande dica, realmente. Não adianta um profissional ele entrar e simplesmente não querer ouvir as pessoas, né, porque, primeiro, a diversidade hoje em dia é que realmente causa a grande oportunidade de bons negócios e do novo que está acontecendo. E, normalmente, a geração X é a que está agora, digamos assim, na direção, à frente das empresas, né? Consequentemente, cresceram e foram evoluindo na sua carreira e ainda temos um grande número de pessoas da geração X nas posições de liderança das empresas. Ocupando os cargos-chave. Né? Ocupando cargos-chave. Só que essa geração, ela tem que prestar atenção porque os seus subordinados estão vindo aí com tudo, não são apenas a geração X. Então é importante que esse profissional, ele não se deixe de se qualificar, nunca, entendeu? E realmente a internet está aí para poder as pessoas entenderem o comportamento hoje em dia. Eu acho que é muito importante realmente as pessoas terem essa noção. O fato de você ter trabalhado longas horas para que você pudesse aproveitar da melhor forma possível a sua carreira, não significa dizer que as pessoas elas não valorizam o trabalho, mas elas valorizam o trabalho de uma outra forma. Assim, até um pouco tempo atrás, você ir para o happy hour depois do trabalho, junto com o pessoal do trabalho, né, era algo considerado status, era quando você era uma continuação do seu trabalho, né? Essa geração e a WIP, os WIPs que eles falam, justamente que o trabalho dessas pessoas, eles trabalhavam bastante. Então, realmente é mais difícil hoje para um profissional da nossa idade
olhar essa moçada e ver que eles têm uma relação com o trabalho um pouco diferente, porque eles valorizam outras coisas que aí, isso é uma outra conversa, falar sobre a geração Y. Eu quero te agradecer muito a sua presença, como sempre, você engrandecendo o conteúdo intelectual do nosso programa. Vanessa, como é que as pessoas te acham? As pessoas, olha, as pessoas podem me achar através da ABRH. A BRH Amazonas, eu sou diretora de desenvolvimento humano, então todos os meses nós temos programas e através do meu e-mail também, vanessa_milon@hotmail.com. Isso aí. Obrigado pela sua presença, gente. O programa Voz do Povo vai a um breve intervalo e na volta vamos exibir os quadros Carreiras e Economize com o economista do ramo, Marcos Evangelista. Chegou a hora de conhecer uma das carreiras mais diferenciadas do mundo, o fotógrafo, que é o responsável por capturar o mundo em momentos em suas lentes. Conheça agora o fotógrafo Edu Damasceno. Confira. Na verdade, a fotografia ela se torna uma grande paixão, né? Eu acredito que para os fotógrafos mesmos, assim, ela se torna uma grande paixão sem querer, pô, que nem aconteceu comigo, né? Eu não trabalhava na área e acabou que aconteceu e hoje em dia eu sou apaixonado por fotografia. Tudo o que eu consigo saber de informação sobre, para utilizar nas minhas fotos, eu vou atrás, entendeu? Então acaba que isso acontece, né? Na maioria dos casos, porque tem gente que desde novo, assim, gosta de fotografia e fotografa no celular. Eu não sou da época que, tipo, começou com celular com câmera. Então, tipo, tinha muita gente que tinha Fotolog, né? Que era uma rede social, digamos assim, da época, né? Que o pessoal, as pessoas tiravam foto de câmera digital, assim, portátil. E aí já tinha gente que gostava. E teve muita gente que migrou, né, disso e acabou virando fotógrafo. Eu sou um dos, eu não sabia nem focar direito. Mas simplesmente aconteceu, né? Requisito para se profissionalizar são vários, assim, né? Inclusive um deles é sempre buscar informação, né? Sempre estar se aprimorando. E equipamento também é muito importante. Inclusive, tipo, quando eu comecei eu não usava uma câmera boa, mas tipo, você tem que gostar, entendeu? Você tem que gostar, é o primeiro requisito, acho que assim, para se profissionalizar. Mas não esquecendo que profissão, fotógrafo, tem que se organizar direitinho. Se puder abrir CNPJ, né? Pode abrir, é bem fácil hoje em dia fazer isso, né? Você ter uma microempresa e ser um microempreendedor. E aí vai te dar mais ânimo, né? Pra você continuar na carreira e sempre procurar fazer networking, né? Tipo, conhecer pessoas, sempre. Se você puder fazer seu portfólio, assim, quem começa sempre não recebe, assim, dinheiro de primeira. Eu digo por experiência própria e de vários fotógrafos que eu já ouvi falar daqui de Manaus ou fora, né? Que você começa assim, montando seu portfólio e você não ganha logo. Mas as pessoas vão te descobrindo teu nome e aí você vai começar se profissionalizando. Eu acho que a base da profissão mesmo é você ser procurado. Quando você começa a ser procurado por cliente, eu acho que aí é que tá, você está começando a se profissionalizar. Dentro do profissionalismo, né, você escolhe as áreas, né, de fotografia e as que estão em alta no mercado hoje em dia, eu acredito que seja retrato, né, que é a minha especialidade, né? Estou me especializando, na verdade, não vou falar assim minha especialidade e tal, porque ainda fotografa evento, ainda fotografa algumas outras coisas, mas eu quero chegar no nível de retrato, só fazer retrato.
Mas as áreas são praticamente assim, retrato, newborn, que é de criança recém-nascida, aí precisa ter o maior cuidado com tudo isso. Tem Smash the Cake, tem gente que só faz foto com criança, né? Smash the Cake, que é de criança que vai fazer aniversário e tá lá arrebentando o bolo, aí dá pra captar várias fotos, aí inclusive eu fiz uma desses dias. Tem só de evento noturno, né? Tem amigos que fazem só eventos noturnos e tal. Tem também área só de casamento, né? A gente diz que casamento é a área que dá mais dinheiro, porque no casamento é uma coisa que não volta, não vai voltar nunca. Então o fotógrafo é uma das peças mais importantes no casamento, né? Ele tem que tirar as fotos mais perfeitas que ele conseguir, né? Para poder entregar para o cliente, né? Para quem quer seguir a carreira, eu tenho algumas dicas para dar, que é: primeiro, não se apresse. Tem muita gente que vai com muita pressa. Segundo, estude. Pesquise e estude. Faça tudo que você puder para aprimorar sua fotografia em primeiro lugar. A dica que eu sigo primeiro é essa, né? Procure se profissionalizar mesmo, né? Procure estudar, né? Procure informação. A segunda dica é: não desista, porque vai ter muita gente para falar besteira. Vai ter muita gente te apoiando também, com certeza, né? Isso é mais importante. Eu espero que para você que quer ser fotógrafo ou fotógrafa, que você tenha bastantes amigos, né? Para te dar força e sempre ser fotografado por ti. Sempre sorria, cara. Sempre sorria. Onde você estiver, esteja fotografando, principalmente evento. O sorriso, ele abre portas, né? Cara, abre muitas portas. Então, sempre, nada que seja forçado, porém você tá lá para você trabalhar, né, cara? Você tá para você progredir na sua profissão, né? Ter um progresso e assim fazer o que você gosta, né? Ir para a área que você gosta, né? Meu nome é Eduardo Damasceno, né? Mais conhecido como Edu, né? Edu Damasceno. Meu Instagram, para quem quiser conferir meus trabalhos, é foto do Edu. E o meu Facebook é José Eduardo Damasceno. Mas no meu Instagram as fotos estão mais bonitas, que a qualidade é melhor. Então você pode me seguir lá se você quiser acompanhar meus trabalhos. Aí pode mandar uma DM para mim, a gente pode trocar uma ideia e fazer um ensaio aí que seja bom para você, para sua família, né? Gente, maravilhosa a questão da fotografia. Bem, agora um assunto que é muito importante, porque muita gente, boa parte da população, possui o cartão de crédito. E nós estamos com o nosso economista do ano, Marcos Evangelista, que vai dar as principais dicas para quem tem problemas. Marcos, quais são? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Rick. Como é que Seja tá? bem-vindo. Joia. Qual é o principal perigo hoje de quem possui um cartão de crédito? Veja bem, o cartão de crédito é o meio prático de pagamento. Porém, além do endividamento que ele causa, várias fraudes são oriundas do uso do cartão. Então você tem que ter muito cuidado ao utilizar o seu dinheiro de plástico, principalmente na hora de abastecer. Um exemplo prático: na hora de abastecer, quando você vai abastecer, pagar com cartão de crédito, peça para o frentista trazer a maquineta até você. Não entregue seu cartão para ele levar para passar longe dos seus olhos. Muito boa essa porque dica, Marcos. qualquer vacilo já era, você já perdeu seus dados. Senha de cartão de crédito: é muito comum você colocar data de nascimento, Sim. Nome de filho. Evita isso. Por quê? Porque a rede social, você muitas vezes coloca a sua data de nascimento e a pessoa pode, num vacilo, pegar o número do seu cartão e fazer o teste. De repente, se for, já era. Compra em sites duvidosos. Tenha muito cuidado ao você fazer compras colocando seus dados do cartão de crédito. E principalmente, se aquele produto que você está pesquisando tiver um preço, muito abaixo da praça, desconfia, porque ali pode ser uma pegadinha para forçar você a fazer aquela compra e, através dessa compra, que é uma compra fake, ele ficar com todos os seus dados. Marcos, o e-commerce é muito forte nos dias Sim, atuais. lógico, Então lógico. qual é a principal dica do economista? Quando você for fazer uma compra no site, primeiro pesquisa em vários sites que tem de reclamações, se aquele site não está sendo pontuado ali. E outra, dá uma olhada no canto da sua tela se tem um cadeado. Aquele cadeado quer dizer o seguinte, que aquele site é criptografado. Okay. Então, todos os dados que você está colocando ali, eles estão sendo protegidos e a pessoa, caso queira fraudar, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Então, essas são as principais dicas, que você precisa ficar atento para que aquela sua compra não se torne uma dor de cabeça no futuro. Em relação às dívidas de cartão de crédito? Bem, isso é aquela de sempre, né? Pé no chão, prudência e muito cuidado para não usar o limite, que o limite não faz parte do seu salário, o limite é da financeira. E mais, a financeira quer que você utilize, porque você utilizando, você está gerando lucros, e lucros altos, acima de 200%, coisa que é muito difícil, numa hora que você entra nesse endividamento, conseguir sair.
Marcos, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Você presta um grande serviço de muita relevância para a nossa sociedade. Muito sempre obrigado, um prazer viu? estar aqui, Mick. Até a próxima semana. Você não sai nunca desse programa. Pelo contrário, teremos novidades aí na TV Diário, se Deus quiser. Gente, o programa Voz do Povo fica por aqui, em alto estilo com o Marcos Evangelista. E nessa quarta-feira, gente, nós vamos receber o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, para nos conceder uma entrevista exclusiva. Então, não perca. Aqui, na TV Diário, Record News Manaus, portal D24M e Facebook. E qualquer informação para falar com a gente, nossa produção, o telefone é 991488970. 991488970. Beijo no coração, até amanhã, gente. Tchau. Marcos.